Tirou um. Pra que mandar? Tô entrando. Olha como é atrasado. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Quem tá entrando agora, já vai apertando na setinha aqui embaixo. Compartilha. Vamos atingir o máximo de pessoas hoje. Nosso assunto hoje vai ser super bacana. Tá aqui meu esposo para falar um pouco com a gente. A gente vai contar um pouco de como nós decidimos usar o método, como que foi, qual a nossa experiência. Então vai compartilhando que a gente vai esperar mais uns 2 minutinhos pra gente iniciar, tá bom? Agora deu 9 horas. Vamos esperar mais um pouco todo mundo entrar, tá bom? Meninas, hoje a gente vai responder. Eu vi que várias pessoas já me fizeram algumas perguntas pra mim aqui na caixinha, tá? Então, se você ainda não fez sua pergunta nos stories e quer fazer agora pra gente como casal, agora é a hora, tá? Então, pergunta ali embaixo que a gente vai responder mais pra frente, tá? Então, quem tá entrando, seja bem-vinda. A partir de hoje, dessa segunda-feira, eu vou fazer lives toda segunda-feira de temas diferentes, tá? Então, se vocês quiserem também mandar algumas sugestões de temas que a gente pode trabalhar, é bem bacana, tá bom? Então, vamos esperar mais alguns minutinhos e a gente já dá início à nossa live de hoje, tá bom? Vamos botar uma musiquinha de fundo? Vou botar uma musiquinha aqui, meninas, de fundo, peraí. Aqui mesmo. Daí você manda pra pessoa que você quiser. Vamos ver se eu acho aqui uma música legal pra gente escutar também. Deixa eu abaixar o volume. Acho que não. Vai ficar fazendo propaganda aqui. Meninas, então vamos iniciar hoje a nossa live como prometido. O André tá aqui comigo. Dá boa noite. Boa noite. Para falar um pouco para vocês da nossa experiência, de nosso início, né, de como a gente decidiu usar, como a gente conheceu o método de ovulação Billies, tá? Então, quer começar falando? Sim. Dá pra ouvir legal aqui, será? Por causa do microfone. Dá. Meninas, todos vocês estão me Dá pra escutando ouvir bem? bem? O André fala baixinho, vocês estão escutando ele por também? isso. Dá pra entender o que eu tô falando? Confirme se o áudio tá bom, a imagem tá boa e daí a gente começa, tá bom? A gente vai começar então falando pra vocês, o André vai começar falando há quanto tempo a gente é casado, como a gente decidiu usar o método. A maioria das pessoas perguntam pra mim, e é uma das perguntas ali nas caixinhas, de como é e quem decidiu escolher, né, a usar o método de ovulação Billies. Então o André vai contar um pouquinho pra vocês, qualquer coisa eu me intrometo aqui, tá bom? Acho que dá pra ouvir legal então, né? O pessoal já deu um ok aí. Então vamos lá. A gente é casado há 5 anos e desde o início a gente conversou algumas vezes sobre ter filhos e sobre métodos e sobre médicos, mas no começo não sabia realmente como funcionava tudo isso, né? Eu acho que a informação é pouca ainda, né? Para a era que a gente vive de tanta tecnologia, ainda é pouco divulgado sobre isso. Aí um certo dia a gente participou de um encontro com o André e a Magda, da Canção Nova, sobre teologia do corpo. Foram 3 dias, né? Foram mais, acho que 4 uma dias. quarta. 4 dias de retiro, um aprofundamento sobre só a teologia do corpo.
E o que mais se tratou ali, não o que mais se tratou, mas o que mais chamou atenção pra gente, né, foi isso voltado ao casal. Talvez a gente crie, né, um material, alguma coisa assim sobre a teologia do corpo, aí vocês vão entender como é vasto isso e como tem assunto para se falar, né? Aí quando eles entraram nos detalhes falando sobre o casal, sobre vida, sobre métodos, a gente ficou chocado, né, da causa, dos meios e como acontece, por que acontece, e começou a debater sobre isso, e levamos esse assunto para casa, e a gente começou a ver quão sério é isso, né? O que move o mundo hoje, o que move a indústria farmacêutica são os remédios. Então é muito mais válido, né, para um médico ou para uma rede, para uma associação, enfim, receitar um remédio do que ensinar um método. É muito mais prático, né? Tome um remédio, pronto, resolveu o teu problema. Mas o que tem por trás disso, o que acontece, o resultado, ninguém explica, ninguém fala. Começa pelo nome já, né? Anticoncepcional, anticoncepção. Comece a pensar por aí. E isso mexeu com a gente começou a conversar e viu isso precisa mudar. Não dá para continuar assim. A gente buscou, foi a fundo, conversou, aí a Bianca entrou em contato, conversou com a Magda, na época com uma amiga dela junto, né, que também se sentiu... a gente se sentiu chocado, se eu posso dizer assim, com tudo que eles colocaram claramente, assim, né? Uma coisa é dizer, existe aborto. Eu tomo anticoncepcional. Outra coisa é você ver a fundo. Que a maioria das vezes, né, quando a gente acaba de casar, a gente não tem acesso às informações detalhadas, né? A gente vê muita coisa, a gente lê muita coisa, escuta muito buchiche, mas acaba que a gente não entende o que o anticoncepcional pode fazer com a mulher. Algumas vezes a gente escuta falar que o anticoncepcional causa trombose, mas a gente não tem uma informação correta. Sério também, né? E muitas vezes a gente não conhece alguém próximo da gente que teve um AVC ou que teve uma trombose devido ao anticoncepcional. A gente acha que é algo longe da gente, é algo que nunca vai acontecer, né? Então a gente decide pelo caminho mais fácil. Aí, dentro disso, né, quando a gente começou a conversar, eu fui pesquisar, né, fui ver porque eu sei que tenho certeza, espero que tenham homens aí vendo, marido, namorados, noivos também, e sempre, né, as pessoas que eu conheço, alguns têm assim, não, uma resistência, não, isso não é pra mim, isso é coisa de mulher, essa coisa de anotar, mas espera aí. A partir do momento que você optou a viver ao lado, né, da sua esposa, da sua noiva, você casou, você disse um sim. Então já não são mais dois, são um. Essa decisão tem que ser dos dois. E você tem que começar a entender e tem que começar a ver o que isso causa. Né? Há um machismo da sociedade imposto assim, que isso é um problema da mulher. A mulher que se vire. No máximo, passe na farmácia e compra lá o mais 21, não sei, né? Tem ciclo 21. Ciclo 21, não sei o que. No máximo faz isso, ou nem compra. Né? Que é mais fácil, toma lá a pílula, não quero nem saber, toma lá. É mais rápido, mais né? Fácil, uma coisa que em alguns segundos você se resolve, digamos assim. Sim, né? Ou um problema que é, nossa, quão grande é isso. Toma a pílula do dia seguinte, não dá nada. Não tô nem aí. Passa isso na cabeça de muita gente. Mas eu acredito que se essas pessoas entendessem um pouquinho do que acontece, ia doer um pouco a consciência. Então, antes que a gente passasse por tudo isso, a gente mudou de vida e resolveu. E confesso que é muito difícil. Não vim aqui para falar para vocês que é fácil. Pega um papel, instala um aplicativo, acha o dia ápice e tá resolvido. Eu brinco com a Bianca às vezes, né? Que eu escuto tanto ela falar que eu sei. Se fosse para mim ser um instrutor, eu sei ser um instrutor. Mas é complicado, porque imagine um homem conversar esse tipo de coisa com mulheres, né? Mas tem alguns instrutores homens, né? Mas fica mais difícil de lidar, eu acho. Mas basta que eu saiba e acompanhe. Mas é algo de muito crescimento pro casal, porque chega a um ponto que você vê assim, poxa, eu preciso entender mais. Eu preciso entender o corpo dela. Eu preciso entender o que ela tá sentindo. Eu preciso entender o que ela passa. Passar a gente nunca vai passar, né? Fisicamente. Mas você vai começar a entender aquele dia de estresse, aquele dia de tristeza. Sabe? Você vai começar a ver, poxa, é por causa disso, é por causa daquilo. Então tem a ver com isso, tem a ver com aquilo.
o tempo, depois que a mulher para de tomar o remédio, ou quem nunca toma, que nunca tomou, que seja, os sintomas, as reações são diferentes para as mulheres que tomam. Não ache que não. Toda mulher fica estressada, toda mulher fica com fome, toda mulher tem espinha. Não, isso é muito relativo. E a partir do momento que a mulher começa a fazer esse método, né, porque é na mulher, né, que se observa, tudo isso muda. Tudo isso muda. A gente sentiu, passo a passo, viu, percebeu, notou. E hoje é uma vida totalmente diferente. Né? Todo mundo que está vendo e já acompanha, sabe do assunto. Não vamos entrar tão a fundo, né? Mas assim, tudo muda. O dia que pode, o dia que não pode, o dia que deve, o dia que não deve, quem está espaçando, quem quer engravidar, quem não pode engravidar no momento. Né? Voltando um pouco ao contexto, alguma das perguntas é como eu e o André decidimos usar o método. Então, como ele falou desse retiro que a gente participou, quando a gente viu esse contato, depois eu fui conversar com a Magda e falei, Magda, não tenho condições desse momento de engravidar, o que eu tenho que fazer agora, né? Então, quando aconteceu isso, quando eu fui conversar com ela, que ela falou pra mim, não, ó, você tem a opção, você pode usar o método Bines, é algo confiável, né? Então, procure o Semplafan. Foi a primeira instrução que a gente teve, né? Foi de procurar o Semplafan. Foi aí, então, que não precisou de muito, né? Algumas mulheres falou pra mim ali, como você convenceu ele? Não foi uma questão de convencimento, foi uma questão de conscientização, digamos assim, né? Eu entendi o que acontecia, eu entendi, ele entendeu e ele viu, não, isso está afetando o nosso casamento. Então foi aí que nós juntos decidimos, né? Foi só um olhar, digamos assim, que daí a gente decidiu que nós não iríamos mais tomar o anticoncepcional. Então nós procuramos o Semplafan aqui de Curitiba, né? A Márcia, a gente foi na época que atendeu a gente, né? Acho que várias pessoas daqui de Curitiba foram atendidas por ela. Ela atendeu a gente terminou uma cartela que eu tava usando, porque a gente era recém-casado. E daí eu já iniciei o uso do método. Né? Então não foi uma questão assim, eu tive de convencer o André. Não, foi totalmente livre, algo bem de cumplicidade, assim. Então, por isso que eu falo para vocês. Quer iniciar o método? Entenda que o teu esposo deve estar de acordo e que deve ser uma decisão dos dois isso. Bianca, mas meu esposo não vai na igreja. Tudo bem, até agora a gente não falou aqui pra você que você não pode tomar um anticoncepcional porque a igreja é contra. E sim, a gente tá falando dos motivos que podem afetar o corpo da esposa, o corpo da mulher, né? Então você tem que fazer o quê? Esposo, quero que você conheça isso, quero que você saiba o que está acontecendo comigo e o que isso está causando no meu corpo. Então, a partir do momento que você apresenta a ele todos esses problemas, se ele não tiver a consciência que está acontecendo algo de errado, vamos parar para analisar esse negócio direito. Porque realmente não é só uma questão de a igreja não permite, não é só uma questão de Deus não fica feliz. Não é apenas isso, né? Tem todo um contexto. A igreja não é contra o anticoncepcional, só porque, como que eu posso dizer? Só porque tem um remédio todo dia, qualquer coisa parecida com isso. Ou porque tem gente que fala, toma anticoncepcional quando é adolescente, pode transar antes de casar. Não é esse contexto que a gente tá falando pra vocês. E sim, eu tô te dando razões de verdade, né? De por que um anticoncepcional não deve ser usado. É pelo que tá prejudicando no corpo. Então, quando você vai apresentar um método para o seu esposo, caso ele não seja da igreja ou ele, né, não conheça tanto quanto você, a primeira coisa que você deve fazer é, olha amor, olha essa postagem, né, olha isso daqui, tá vendo, olha isso daqui que acontece quando eu tomo um anticoncepcional, vamos junto ver uma palestra de alguém fazendo o método, né, vamos ver algum curso, vamos participar juntos, vamos aprender para ver se realmente é verdade tudo isso. Porque a partir do momento que você, né, geralmente parte da mulher, né, não sempre, não é uma regra, mas geralmente parte. A partir do momento que você apresenta isso, traz o seu esposo, o seu noivo, seu namorado, seria o melhor já, né? E apresenta isso, vocês começam a
a procurar esse modo de vida, você começa a ver, não obrigatoriamente, mas você vê, é reflexo da procura, que o casamento e a união é muito mais do que somente a relação ali, um ato. Né? Isso, André, mas o que acontece? Eles ensinam lá? Não, eles não ensinam nada. Automaticamente, o teu cuidado, sabe, com o parceiro, com, enfim, de um para o outro, com o esposo para a esposa, é diferente, porque você começa a entender a pessoa, o sentimento dela, então a relação muda. Eu sei, eu sou homem, né? Mulher age pela emoção, o homem age pela razão. Então eu tô falando aqui, não tô ganhando nada para isso, não tem um patrocinador aqui embaixo. Então realmente muda, realmente a vida passa a ser outra. É difícil essa transição, eu entendo. Sei que tem mulheres, mas eu vou no ginecologista desde os meus 8 anos de idade e o médico receita porque não sei o que. Vá a fundo estudar isso. Vá procurar. Tente consultar em outro, busque uma referência. A Bianca tem referência de pessoas especializadas na área, o Semplafan tem, para indicar pessoas que são cristãos, sim, é muito importante, que entendem disso. Aí ele vai dizer para você, realmente é para controlar? Precisa controlar? É só isso que controla? Mas eu tenho SOP. Né? Ovário policístico. Não pode, nem isso, aquilo. Pare. Isso é tudo desculpa. Né? Então, procure saber, questione, né? Tem aqui a primeira pessoa, né? Minha esposa é instrutora, mas tem muita gente, tem muita informação. Só que ninguém vai chegar na porta da sua casa e falar, né, vamos fazer um mob a partir de hoje. Não vai acontecer. Né? Tem que ser uma procura de vocês. Tem que ser um interesse do casal. Né? Uma coisa muito importante. Mas vamos ver as perguntas que tem ali? Vamos, antes eu só quero falar algumas coisas. Quando a gente decidiu por usar o método, não foi fácil, né? Porque é uma questão de adaptação. Quando você toma um anticoncepcional, você não tem o costume de conhecer o teu corpo, né? Você não fez esse aprendizado. Então, para você se adaptar, é difícil, né? Então, foram vários e vários meses de paciência, tanto minha quanto do André. Uma coisa que eu sinto muito nas meninas que começam a usar o método agora, que eu sou instrutora, é o desespero. Exatamente isso. Mas o meu esposo não aguenta mais. É o desespero. Porque quanto mais desesperada você fica, mais vai ficar descontrolado tudo isso daí. E aí vale muito pensar o que é amor, né? A minha esposa não aguenta. Não aguenta o quê? Não aguenta o quê? Aí eu te pergunto. Pare para pensar. Meu esposo não aguenta, ou eu não estou aguentando. A gente precisa ter controle do próprio corpo. Né? Nem tô falando, nem preciso entrar no assunto aqui sobre pecado e tudo mais. Todo mundo entende, né? Como assim não aguento mais, não posso mais? É pelo contrário, tá fazendo algo para somar, para ajudar no casamento, não para separar. Exato. Então, uma dica que é preciosa para você que está iniciando no método agora. Você precisa ter paciência. Sem paciência, você não chega a lugar nenhum. Então, não adianta, sendo eu sua instrutora ou sendo outra instrutora, você mandar mensagem toda hora, todo dia, perguntando alguma coisa, porque nem aconteceu, mas você já tá com dúvida do que você não aconteceu. Então, calma, deixa viver. Quanto mais tranquilidade você tiver, melhor flui as coisas. Porque às vezes você não entende o que está acontecendo pela falta de não prestar atenção em você. É interpretar, né? Interpretar. Existe o aplicativo, né? Tem gratuito, tem um pago e tem a planilha. Né? Para quem não quer ou não opta, dá para escrever na caneta. É simples, é só anotar e ler. Quando você tem isso como um relatório, você vai apresentar para a instrutora e ela vai interpretar, ela está aqui para te ajudar. Né? Mas a gente vê que os piores casos ou dúvidas são porque, eu não tinha lido. Não prestou atenção. Eu não prestei atenção. E uma coisa que pode facilitar muito é o quê? Se você quer que teu esposo participe, se vocês tenham um tempo, digamos assim, para todos os dias vocês sentarem e analisarem um gráfico, então faça com que ele faça as tuas anotações, né? Você vai ter as sensações. Então, antes de dormir, a obrigação é dele fazer as tuas anotações do que sente, o que vê, conforme a tua instrutora
te ensinar, né? Lembre-se sempre, sem instrutora, você não é uma usuária do método de ovulação Billings. Não estou falando aqui porque eu acho isso. Eu estou te falando aqui o que eu aprendi no Semplafan e o que é regra. Se você não tem instrutora, você não é uma usuária do autêntico método de ovulação Billings. Porque tem várias pessoas por aí que falam de método Billings e que não entendem nada do que é realmente. Então tome muito cuidado com isso. Se você quer ser usuária, você precisa de uma instrutora, combinado? Então, lembre-se sempre, paciência, o esposo deve estar presente, deve concordar. E quando surgir aquele negócio, não aguento, opa, peraí, você não concordou comigo? A gente não tomou a decisão juntos? Então vamos pensar e analisar melhor. Tá bom? Vou começar a fazer as perguntas, responder as perguntas aqui. Se você tem pergunta ainda, pode mandar que a gente vai responder então agora, tá? Deixa eu escolher então aqui a primeira pergunta. Vamos lá. Vamos ver essa aqui. Eu e meu esposo estamos no estágio para instrutores. Algum conselho? Tô com medinho. Vamos entender melhor. Estamos no estágio para instrutores. Vocês dois vão ser instrutores, isso? Primeira coisa, aprenda o máximo que você puder. Sugue tudo que você puder de quem tá te ensinando, porque o que acontece? Insegurança não dá. Desculpa, só um parênteses, cuidado. Hoje a informação é muito rápida, né? Eu não vou citar nomes aqui, não tem porquê. Mas cuidado com pessoas que querem, às vezes, atacar ou ser contra ou, entre aspas, ser a favor e falam de coisas... foi lá, colocou no Google, Bob, e quer falar. Cuidado, muito cuidado com isso, porque uma coisa é quem estuda, quem tem informação, quem passa horas dentro lá do escritório, lendo e tudo mais, outra coisa é quem acha. Então, cuidado com o achismo. Isso é bem importante. Nunca ache. Quando você vai instruir uma mulher, nunca ache. Tenha certeza do que você está falando. Vidas, né? Exatamente. Estamos lidando com vidas, tá? Então, preste muita atenção, leia muito, estude, participe dos congressos, esteja credenciada ao Semplafan, tá bom? Essa é a nossa dica. Vamos à próxima pergunta. O que foi mais difícil no início do MOB? Vamos pensar. O que foi mais difícil? Eu acho que o tempo que a gente teve que ficar sem relação, talvez? Pra descobrir, né, o início. É o mais complexo, né? Pra você entender o que tá acontecendo. E quando você é usuária, que você tá iniciando, né, aquele tempo de... é certeza isso? Nessa duvidazinha que passou. Mas aí, depois de um momento que eu fui entendendo o que é a paternidade responsável, o que é, né, o estar abertos à vida, o que é viver a vontade de Deus, esse medo passou e eu consegui, a gente, né, conseguiu viver o método com eficiência, porque a gente confia nele, automaticamente a gente confia em nós, tá? Uma coisa é certa, o método é 99% de certeza, ele é eficaz. O que vai é de você, é de nós. Então, se você confia em você, o método já é comprovado cientificamente que ele funciona. Agora falta só a nossa parte. Fala alguma coisa sobre isso? Vamos para a próxima pergunta. Quem foi o primeiro a ter essa visão? Como convencer o outro? Quer falar? Não teve o primeiro, né? Como a gente já falou no início, só repassando, se alguém não ouviu, através desse retiro que a gente ouviu. Se você quer uma dica aí, você está procurando uma série para chamar de sua, procure na internet e vai estudar sobre a teologia do corpo. Vocês vão aprender muito, é muito interessante. É muito conteúdo, é coisa para um mês de estudo. Muito tempo. Muito tempo. A gente sabe bastante coisa, mas não está nem perto de entender tudo, né? E isso fez abrir a nossa visão e a gente tomou a decisão juntos. Né? Claro, a Bianca conversou com a Magda, que a gente falou, né? Porque ela já tinha um conhecimento maior e porque teve que ser através de telefone e tal, né? Mas a gente decidiu junto, não foi nada... Aí, por favor, vem aqui, vou fazer um pedido. Vamos convencer um ao outro. Não existiu isso. Não. Foi uma decisão
em casal, tá? Vamos à próxima pergunta. Quanto tempo... Isso daqui. Quanto tempo precisa abster-se de sexo para começar o uso do método? Quando você vai iniciar a tua anotação, é o primeiro ciclo. Quando inicia a menstruação, a gente recomenda 15 dias sem relação para a gente entender o que está acontecendo. Mas varia muito de cada mulher, vai variar bastante da situação. Situação eu digo no quê? É uma mulher que acabou de largar o anticoncepcional? É uma mulher que está amamentando? É uma mulher que tem ovário policístico? Como é essa situação? É aí o papel da instrutora de ajudar a identificar todo esse período e falar qual que é o melhor para essa mulher. Mas não existe todo ciclo ter tanto tempo de abstinência, não é assim, tá? Depende de cada caso. Né? Exatamente, depende de cada caso, daí a gente precisa analisar cada caso junto, tá bom? Vamos a mais uma pergunta. Sobre a eficácia do método no espaçamento. Testemunho para ser mais claro e objetivo. O Miguel vai fazer 3 anos. 3 anos. Então fazem 3 anos que eu e o André somos usuários do método Billings. Não, mais, né? Não. Eu digo depois que eu fiquei 9 meses grávida dele. Então, né, que depois que ele nasceu, estamos há 3 anos usando o método e até agora a gente não engravidou porque nós temos certeza da eficácia do método, ele funciona, dá certo, e nós somos testemunhas disso, tá? Também antes, como vocês já sabem, nós já usávamos o método Billings, tá? Então, só a parte dos 3 anos do Miguel foi só um exemplo claro para vocês saberem que desde quando ele nasceu a gente usa o método Billings e ele dá certo, tá? E só um parênteses, assim, o método existe há... Mais de 50 anos. Comprovado, tá? Começou o nome, para quem não sabe, ou nunca viu, vem dos criadores, um casal. Dr. Billings, John Billings e Evelyn Billings. Então, a gente não tá falando de algo que a igreja, não, começou cientificamente, a igreja estudou tudo isso. A igreja pediu para ser criado, né? Mas não é algo né? da igreja. Não é a igreja, né? É algo correto, sim, que a igreja apoia. E também não é tabelinha. Exatamente. Tá? O método Billings, claro, voltando então um pouquinho na história, como o André comentou, o método de ovulação Billings um padre pediu para John Billings criar o método. Né? Então o método foi criado, a igreja, digamos assim, faz uso da divulgação dele. O Centro Lafã, sendo de planejamento natural da família, é o centro responsável pelo ensino do método Billings, mas ele serve para todas as mulheres em qualquer situação da vida. Eu tenho várias meninas que perguntam para mim se pode ser usuária do método por serem evangélicas, tá? Eu instruo elas sem problema nenhum, não vejo problema quanto a isso. Pode ser que alguma instrutora se recuse, né, pelo fato da religião, mas eu, Bianca, instruo quem quiser, tá? Eu não faço distinção de religião nenhuma. É pra vida, não é pra religião. Exato. Claro que, né, dentro do nosso contexto católico, dentro da nossa igreja, da nossa doutrina, digamos assim, o método é o único aprovado pelo fato de ser natural e possibilitar que você espace uma gestação da outra, tá? Vamos lá, a mais uma pergunta. A mulher já pode ir aprendendo mob mesmo sendo virgem ou ela precisa perder a virgindade primeiro antes de ter? Não precisa não. Recomendo. Tem mulheres que têm adolescentes, crianças que antes da sua primeira menstruação ela já inicia o gráfico. Ela vai descobrir quando que ela vai menstruar pela primeira vez. Imagine que lindo isso, né? Talvez a gente atinja daqui umas 5 décadas como regra de que a mulher se conheça. Eu vou namorar. Antes dela agora eu pensar já em sei casar. o método. Exatamente. O conselho é: viva o método antes do casamento. Para quando você casar, não precise ficar fazendo 15, 20, 30 dias sem relação porque você não se conhecia. Tá? Isso deveria ser, e amém Jesus, se um dia for, o básico de um curso de casamento. A instrução do método de ovulação Billings, para mim, deveria ser a primeira coisa que se aprende num curso de noivos, por exemplo. Porque é algo que você deve aprender antes de iniciar
as tuas relações no casamento. Lembrando sempre que quando a gente fala de solteira ou antes de casamento, noivos não se tem relação. Então, por isso que não tem problema de iniciar antes, tá? É para conhecimento do seu corpo, conhecimento da fertilidade. Então, é claro que uma freira, se ela quer fazer um método, quer dizer que ela vai ter relação? Não. Quer dizer que ela quer se conhecer, que ela quer entender o seu corpo, quer entender o que pode estar acontecendo. Tá bom? Dificilmente, não posso dizer porque eu não sou médico, ela vai desenvolver qualquer uma dessas doenças relacionadas ao órgão reprodutor feminino, desculpe. Porque ela não vai ter uma droga ali agindo ali dentro, né? Vai ser totalmente natural. Exatamente. Então, dificilmente ela vai ter algo assim. Exatamente. Vamos a mais umas perguntinhas. Essa perguntinha aqui não é sobre casal, mas eu vou responder. Esse método tem como ajudar a gente a escolher menino ou menino? Tem uma probabilidade, uma margem que se diz que no início da fertilidade, se você engravidar, é menina, e perto do ápice é menino. Então dá pra você tentar, e se der certo, que bom. Mas não pense que só porque você engravidou, digamos assim, no início, que é menina 100%, porque são probabilidades, tá? Não é 100%, mas dá pra tentar. Tudo é válido, né? Vamos lá. Como apresentou o método para ele, teve resistência em usar. Então, já falei, né, para vocês que foram juntos, não teve resistência. E se o teu esposo tem algum tipo de resistência, noivo, etc., apresente ele um curso antes, mostre para ele, planeje juntos um curso, né? Mostre aqui o nosso perfil, que vai dar certo e provavelmente se ele ama você, ele vai entender qual é o benefício de você usar o método. Vamos a mais, deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Essa aqui é interessante. Como definir os motivos realmente justos? Então, vamos lá. Essa questão de como definir os motivos realmente justos é uma situação bem delicada. Porque o que acontece? Nós entendemos que motivos justos são aqueles motivos graves, né, que causam algum risco para a família. Então, não vou citar alguns exemplos aqui, porque eu não sou ninguém para falar para você o que é um motivo justo ou não detalhado, né? Então, você sempre tem que pensar o que é um motivo justo para você. Egoísmo, se é um motivo, por exemplo, que inicia em você e acaba em você. Como assim inicia em você e acaba em você? Por exemplo, eu não posso engravidar agora porque da minha última gestação eu tive muita gordura localizada e antes de eu engravidar de volta eu quero reduzir essa gordura, quero fazer uma lipo ou qualquer coisa parecida. Percebe? É um motivo que iniciou em você e terminou em você. Ou um motivo mais claro, ganhei uma promoção no meu trabalho agora e não posso engravidar de jeito nenhum. Iniciou em você e terminou em você. É um motivo que inicia e termina em você, pronto, não é motivo justo, não tá certo. Faça uma reflexão, né? Pelo certo, não pelo que acha. Pelo certo, reflita. Esse meu motivo é correto? Ou é eu que quero? Né? Se tiver muita dúvida, junta teu marido, junta tua esposa, pede para um sacerdote e fala, olha, esse é o nosso motivo. Porque a coisa que mais fica clara quando você fala lá no altar, diante de Deus, do sacerdote e todas as testemunhas, que você está aberto à vida. Estar aberto à vida é o quê? Nem preciso falar aqui. Você já casou, você sabe. Mesmo quem não casou, sabe. Então, pense, é justo? Essa Maiara. É justo ou não é justo? Aí você vai ter a resposta. É melhor do que a gente citar aqui. Porque a realidade nossa é uma, a realidade sua é outra. Então, nem tudo... Claro, como eu falei, o que é certo, nada vai mudar. Né? Pode vir a tecnologia que for, pode existir coach, como tem hoje em dia, mas a verdade vai continuar sendo a verdade. Né? Isso não muda. Exato. Então, a gente pode até fazer uma live nas próximas semanas, como agora toda semana a gente vai estar junto,
sobre a paternidade responsável e falando um pouco mais de motivos justos também, tá bom? Quero responder aqui, ó, uma dúvida. As anotações são feitas para sempre ou chega uma época que dá para ficar só observando? Vou contar nisso também em forma de testemunho. Chegamos um determinado dia numa paróquia para fazer uma palestra do método de ovulação Billings e a gente só via um monte de criança correndo para tudo quanto é lado. Cada mãe tinha uns 4, 5 filhos. E daí elas falavam pra gente: ah, todo mundo aqui usa o método de ovulação Billings. Todo mundo já é craque. Né? E daí o povo olhou e falou: meu Deus do céu, né? Então todo mundo queria toda essa renca de filho, né? E daí na conversa vai e vem, papo vai e vem. Ah, e as anotações? Ah, que anotações? A gente só fez anotação no começo. Pronto, não são usuárias do método de ovulação Billings. Então, para você ser usuária, para você fazer o método, as anotações vão ser todos os dias para sempre. Por quê? Cada dia é um dia diferente do outro. Todo ciclo pode ser diferente do outro. Nós não contamos como tabelinha. Então, o que acontece? Você nunca vai saber exatamente o que está acontecendo nos dias, né? Ao longo prazo. Você não tem como prever o que está acontecendo. O corpo muda, você né? vive dia após dia, né? Então, por esse fato, para você ter segurança do que você está fazendo, você vai falar pra mim que deu tudo certo no final. Aquelas mulheres que não anotam, que fica 3, 4, 5 dias sem anotar e vem falar pra mim: Bianca, tô grávida, e agora? A primeira coisa que eu falo é: cadê suas anotações? Quando ela me responde, não tem, compre fralda. Explicado, né? Então, anotação todo dia pra sempre. Tem Vamos ali ver. sobre... Aqui, ó. Qual é o primeiro passo para aprender o método, visto que estou namorando? Legal. Muito bom isso. Primeiro passo é você entrar no link da bio, da Bianca aqui, ó. Ela tem um curso ali, para quem não sabe. Para quem já sabe, a gente tá reforçando. Só quero deixar claro uma coisa, porque eu acompanho, eu vivo isso. Além do MOB, na nossa vida eu vivo a instrução da Bianca. Certo? A gente trabalha, nossos horários são diferentes, tem uma vida bem corrida, a gente é pai. E assim, no meio de tudo isso, ainda a Bianca é instrutora. O Semplafan não paga. Tá? Você quer ser instrutor, é por amor, é para ajudar as pessoas. O Semplafan não paga um salário, a Bianca não tá rica, não, isso não acontece, tá? É algo assim para fazer o bem, porque a gente sabe quanto mal isso causa, quanto ajuda também as pessoas. Ela vai falar depois sobre quantos testemunhos a gente tem. Às vezes ela demora ali 15 dias, ela me mandou: a fulana queria engravidar, conseguiu. É gratificante a gente ver isso, né? Até para mim, que eu não falo com as mulheres, mas a pessoa estava tentando, lutando, quebrando a cabeça, sofrendo, às vezes por tanto tempo, né? Às vezes isso é motivo de separação e consegue. Então, só para deixar claro, isso é gratuito. Aí, além da instrução, há um curso que envolve milhares de coisas. Como ser uma mulher fascinante, como amar mais teu marido, como arrumar casa, como ter um bom casamento, que tem um valor significativo ali, que é mais barato que pagar o Spotify todo mês, que vai te ajudar em muito. Mas entra no link da bio, indica, tem uma amiga, tem a tua mãe, tem a tua filha, tem a tua tia, indica. A pessoa vai ler, ela vai dar umas boas-vindas lá, ela vai mandar para você como funciona. É bem simples. Exato. Tô errado que vai levar menos de 10 minutos por dia. É muito pouco. É muito pouco e vale a pena. Aproveitando o gancho, já que o André voltou a falar iniciou a falar do curso, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Nenhuma pergunta que a gente não tenha respondido. Então vamos lá, já indo pro final da nossa live. Se você tiver alguma pergunta a fazer, manda aqui pra mim que a gente vai responder enquanto eu vou falando do curso. Então, o curso online, ele funciona da seguinte forma. Tem todos esses conteúdos, como o André falou, e também tem a primeira instrução do método de ovulação Billings. Por que tem a primeira instrução? Porque foi uma forma que eu achei pra atender todas vocês. Então, aproveitando ali o gancho da Marcileia,
Se você tá amamentando, se você acabou de quer largar a pílula anticoncepcional, se você tem um ovário policístico, endometriose, tá namorando, quer aprender o método já, agora é a hora, tá? Clica no link da bio, lá tem como você fazer a sua inscrição, ver como você faz o pagamento. Realmente é um valor bem simbólico, porque pense só quanto tempo você vai, né, quantas cartelas você toma de anticoncepcional num ano. Eu te garanto que não é nem 10% desse valor, tá? Então realmente é um investimento para você aprender o método, para você iniciar o curso e ser melhor junto conosco. Tá? Vai ter algumas palestras ali sobre casais, então a gente vai estar juntos lá. Então, acabou esse vídeo, corre lá no link da bio, faz a tua inscrição e vem participar, tá? Por enquanto eu não estou mandando o link das aulas, porque vamos lançar um conteúdo novo bem bacana. A partir de sexta-feira eu vou disponibilizar esse link novo, tá? Então, se você quer iniciar o uso do método Billings, não inicie as suas anotações sem uma instrutora, tá? A Kawane tá perguntando ali pra mim qual que é o aplicativo, é o e-Billings, e-Billings online, tá? Ele não tem versão baixada no Play Store, ele é online, tá bom? Esse é o que Samplafan indica. Ou se não, são as tabelas. Mas como eu já falei, não indico que você use o aplicativo, inicie a anotação sem antes ter feito a primeira instrução. Então, o primeiro passo é faça a tua instrução, se inscreva no curso, tá bom? Essa semana eu vou falar mais sobre anticoncepcional e etc. E a gente volta a conversar. E na próxima segunda-feira eu quero você aqui juntinho com a gente, tá bom? Pra gente aprender mais juntas, tá? Quer finalizar? Falar mais Tem alguma pergunta? Não, acho que não. Não? Tem alguma dúvida? Olha, é difícil falar para uma câmera, hein? E eu vim porque a causa é boa. Então aproveitem. Aproveitem mesmo, meninas. Vamos esperar mais um minutinho, então, e a gente vai finalizar a live de hoje, tá? Quero agradecer a todas vocês que participaram com a gente até o final. É uma alegria ter todas vocês aqui, ajudar, tá bom? A próxima que a gente tiver... Deixa eu ver. Conta. Meu primo falou que não tem tempo de assistir. Mas eu vou deixar salvo aqui a 24 horas e também eu vou colocar lá no canal do YouTube, tá bom? Então, você pode assistir depois. Tem grupo separado? Tem. Separados não. Tá só junto agora, tá? Temos 4 grupos de instrução. Na verdade, são grupos de apoio, né? Que tem várias instrutoras ali do método Billings e muitas mulheres, então você pode entrar ali num dos 3, se não me engano, 3 ou 4 que tem, que ali você pode mandar as suas dúvidas, que quando eu não conseguir responder, alguma outra instrutora ou alguma outra pessoa pode responder, tá? Sobre o curso, se você é noiva, deve começar hoje mesmo. Então, quando acabar, no link da minha bio, clica lá, se inscreve, não perde mais tempo, tá? Lá tem todas as tuas informações. Caso tenha mais alguma dúvida, manda no direct que eu respondo, tá? Que bom, Beatriz, que você não usa mais o anticoncepcional. Deus abençoe e continue assim e persevere. Mais alguma coisa? Tira um print aí, ó. Nossa, aqui agora. Vai tirar as perguntas. Aí você manda pro teu marido, fala lá, ó. O cara tava lá também, ele falou que vale a pena, que é legal. Se tem algum homem olhando aí, eu acho que tem alguns sim. Segue o meu conselho, não vai mudar em nada, não vai diminuir a tua masculinidade, não vai alterar em nada o seu prazer. Pelo contrário, você vai ser um homem melhor, um marido melhor. E quando se tornar um pai, se for tua vontade já, vai ser um pai muito melhor. Garanto. E uma coisa para os homens que estão assistindo, algumas mulheres falam para mim, né, que usou o anticoncepcional e perdeu o libido. Então já é uma grande questão que eu posso confirmar para você que você parando de usar o anticoncepcional e iniciando só o método de ovulação Billings é garantia que o libido volta ao normal.
tá? Tem muito testemunho disso, que parou o anticoncepcional, voltou ao normal, o desejo da mulher em ter relação. Então, não é só uma questão bonitinha, tá bom? Então, inicia o método, não perde mais tempo. A Mirth está perguntando ali se a instrução é feita pelo WhatsApp. Sim, o curso também, depois que você faz o curso, eu te instruo pelo WhatsApp, tá bom? Então, meninas, Deus abençoe. Ó que legal ali, ó. Que legal. Reis tá falando que tá noivo e que quer compartilhar com a esposa. Que legal. Façam o curso juntos, né? Façam o curso juntos. Deus abençoe muito vocês. E espero conhecer vocês e conversar, enfim. Tá bom? Então, gente, vamos ficando por aqui hoje. Já era pra ser rapidinho, já deu 45 minutos. Eu vou deixar salvo aqui nas 24 horas. Então, se você conhece alguém que perdeu essa live, compartilhe, divulgue, tá? Fala que tá às 24 horas aqui. E a partir de amanhã eu vou postar no YouTube assim que tiver tempo, tá bom? Ó, a Bia falando que teve trombose, viu? Tem muita gente que tem e às vezes a gente não conhece. Então, meninas, boa noite. Deus abençoe vocês. Nos encontramos mais pra frente, tá? Stories tem todo dia, vocês sabem. E na próxima segunda-feira, então, teremos mais uma live. Que eu quero que você deixe aqui pra mim sugestões de que pode ser essas lives, né? De quais serão os temas das lives, tá bom? Eu vou deixar uma caixinha pra vocês aqui no Stories depois pra você deixar essa sugestão, tá bom? E as inscrições são feitas pelo link da bio, para quem perdeu agora, no link da bio, tá bom? Quer se despedir? Isso aí, boa noite, obrigado pela presença de todos. Entra lá, siga, compartilhe, vamos ajudar a mudar essa mentalidade da sociedade aí. Exatamente. Beleza? Meninas, Deus abençoe, Valeu. viu? Até mais, tchau, tchau.